Decorrente das coisas que estão acontecendo no plano astral, está ocorrendo uma situação interessante de entrelaçamento quântico entre a nossa realidade e outras realidades paralelas, como eu já comentei em vários vídeos. Mas o que está curioso é que está ocorrendo um entrelaçamento também do alto plano astral e de além da barreira de frequência com algumas pessoas. E essas algumas pessoas são aquelas que estão estudando, em específico, o livro Simulador e o Avior. Curiosamente, muitas pessoas têm me relatado que após a leitura do livro Simulador Encarnacional e o livro Avior, tá? Que na verdade o livro Avior vem antes do simulador, mas ele é a continuação de Naosh, começaram a se ver nas naves, começaram a ver a Terra de fora e começaram a ter contato com várias outras hierarquias e se vendo a si próprio numa linha de tempo antes do processo Terra, antes da experiência encarnacional na simulação aqui da Terra, né? Então tudo isso é entrelaçamento quântico. E a questão é, por que algumas pessoas estão tendo essa configuração e outras não? Basicamente pela identificação da leitura e pelos mecanismos que esses livros meus ativam nas pessoas, permitindo que a sua memória estelar assuma algumas sinapses cerebrais e permita esse entrelaçamento, essa reconexão. A resposta e a explicação é o seguinte: é o número de encadenações. Quem tem menos encarnações na Terra, menos envolvimento biológico corporal, tem mais facilidade de conseguir o entrelaçamento quântico com a sua própria hierarquia cósmica. Agora, quem já tem muito mais encarnações, portanto mais envolvimento biológico, tem mais dificuldade, porque os hologramas físicos encarnacionais humanos, eles acabaram por se tornar mais intensos e dessa forma mais profundos. Então o que acontece é o seguinte, para que vocês possam entender o processo de cada um. Quem tem maior número de encarnações humanas, físicas, biológicas, e talvez até no umbral, no astral, etc., tem um maior índice de memórias terrestres, memórias reencarnacional e os próprios chips dos implantes de memória holográfica para obrigar essas pessoas a ficar presas à roda de samsara reencarnacional. Aqueles que têm menos encarnações, né, consequentemente, têm menos memórias terrestres, menos implantes holográficos neurais. Então eles conseguem vibrar mais na energia da ficção científica, por exemplo, quando assistem um filme Star Trek, Star Wars e ter memórias. Nesse sentido, por quê? Está mais fresco esse evento, então o entrelaçamento funciona mais fácil. E então, simplificando para vocês que estão me ouvindo aqui, aquelas pessoas que estão lendo o Avior, pode ser até o Naosh e o Simulador Encarnacional, têm tido uma reconexão de entrelaçamento mais profunda do que com outras pessoas. Mas é porque a leitura, aqueles livros foram feitos com essa intenção. O próprio livro do Yaberim já é o início do despertar nesse sentido das ativações neurais. No entanto, o Simulador e o Avior, como ele fala de Micah, fala da criação da raça adâmica Cadiamon, vai abrir muitos registros de entrelaçamento com a hierarquia de Lira, de Pleiades, de Aldebaran, de Íades, de Sírios e, consequentemente, depois de outras espécies. Então são livros de abertura cognitiva e de ascensão. Resumindo, a ascensão, na verdade, não pelo conceito da palavra em si, mas pela liberação de memórias ou a reconexão de memórias pelo entrelaçamento com as hierarquias da origem cósmica de vocês, antes do processo Terra ou talvez até do processo galáctico da Via Láctea. Vai depender muito da origem cósmica de cada um ou das rota encarnacional de cada um. Então, são livros que realmente estão dando um feedback muito interessante. Yaberim, Avior, o Simulador Encarnacional e também o Naosh, as pessoas têm comentado muito. Já o livro Sete Samurais também deu muito feedback
mas diferente. Um feedback de reconexão, de entrelaçamento com os samurais, com o Torã, com o Shonto, com o Gado, mas ainda era muito mais, assim, o feedback foi menor. Talvez agora, se as pessoas releiam, ative muito mais informação e conexão com o próprio ancoramento do que naquela época, por causa da aproximação do Herculóbus, que está abrindo um monte de registros também, pelo entrelaçamento das suas partículas. A questão do entrelaçamento quântico, associada à leitura da aerometria, ou até de outras leituras também, tá? Quando você pega livros da Umbanda, por exemplo, independente do autor, você abre gatilhos de memória celular que conectam vocês às entidades, à Aruanda, às localidades. Mesma coisa acontece com o nosso lar, nos livros do Chico, no André Luiz e por aí vai. Então, o entrelaçamento quântico, ele se baseia, na verdade, pela conexão que vocês fazem ao ler um livro, ver um filme, por gatilhos de memória celular ou memória espiritual também. Então, no caso específico dos livros da aerometria, todos os meus livros eles têm essa ativação de gatilho de memória celular, mas especificamente dos 7 samurais em diante a coisa se tornou mais intensa. Eu diria que desde o livro do Yaberim. Por quê? Mesmo no livro Terra, Experiência Manantial, que está esgotado, e Terra, o Jardim de Experiências, eles já fazem isso, mas é mais sutil, porque é da época que isso foi publicado. O Herculóbus estava mais distante, os efeitos piezo-gravitacionais do Herculóbus não se faziam sentir. Então hoje o Herculóbus está gerando interferências no campo do Sol, que por tabela afeta a Terra e afeta todos nós. Quando a frequência Schumann tem anomalias para cima ou para baixo, isso afeta nosso conjunto do hipotálamo pineal e intensifica a nossa, o que eu vou explicar, intensifica a nossa sensibilidade mediúnica. Não é que aumenta a mediunidade, não. Ele gera um aumento da sensibilidade. Então o que acontece? Quem está vibrando em energias de luz tem essas percepções, e quem está vibrando em energia da matriz de controle umbralina tem essas mesmas percepções correlativas a esse padrão. Então é aqui que entra aquela frase, acho que é bíblica, né? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. É por causa disso. Muitas pessoas de bom coração, pessoas boas, elas estão imersas na matriz de controle, estão imersas na, vamos chamar assim de forma direta, na desilusão, na amargura da situação política do Brasil, da situação econômica do Brasil. Outras que não são do Brasil estão desiludidas com os seus governantes, com a economia, com a política, com a própria situação do mundo hoje como um todo. Então o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas estão vibrando nas narrativas do governo, nas narrativas dos dirigentes globais. Então, com as ativações da frequência Schumann, com as anomalias de neutrinos e de outras frequências, aquelas que estão vindo da Antártida e as que vêm do espaço, tá? E com as novas narrativas de uma invasão extraterrestre, de que estamos sendo monitorados por satélites de origem extraterrestre, o que sempre foi, não é da primeira vez, está sendo só dado ao conhecimento público de vocês agora. O que acaba acontecendo? A narrativa é de medo, a narrativa é de insegurança. Então essas pessoas de bom coração entram nessa narrativa e vibram numa frequência de abdução umbralina. Então, aqui vem a grande chave. Quando você entende o jogo, sai das narrativas e manda tudo e segue a tua vida, se preocupa com o teu processo interno, começa a ter uma vida fora das narrativas, cuidar do teu corpo, da tua alimentação, da tua saúde, da tua espiritualidade, tá? Você cria teu próprio mundo, teu mundo, com base naquilo que você acredita, naquilo que você quer e que você deseja. Então você sai das narrativas. Não vou dizer 100%, porque ainda tem que trabalhar e pagar a conta. Mas tu sai uns 70% das narrativas. Automaticamente isso gera, bom dia, gera uma condição muito interessante, que é a seguinte: você não fica mais propenso à influência da matriz de controle como normalmente você estaria. Então, você pegar um livro da Umbanda, do Candomblé,
kardecismo ou da arometria, ele vai abrir gatilhos de memória celular que vão despertar em vocês mecanismos muito importantes e muito influentes no processo do despertar de consciência de vocês. Então a questão é que aí você está aberto para um processo de entrelaçamento quântico com o comando estelar, Santa Esmeralda, o próprio comando da arometria, os 7 samurais, os arcturianos, os lirianos, os andromedianos, sirianos, aviários, felídeos e por aí vai conforme a frequência que a gente for falar. Então, a grande questão aqui é exatamente essa. O nosso entrelaçamento quântico, ele se baseia basicamente na frequência que eu estou vibrando, na literatura, nos filmes que eu estou vendo. É mais fácil falar em livros do que em filme, que não tem quase nada decente para ver, né? Tu viu que até o novo Star Trek, Novos Mundos, tá uma palhaçada. Decaiu, a terceira temporada decaiu de uma forma brutal o conteúdo dos episódios. Então aí demonstra que nem eles estão conseguindo fazer algo decente, tá? Então, infelizmente, tudo isso são vetores que a gente tem que tomar em conta, ter conhecimento, ter entendimento para a questão do entrelaçamento quântico, tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente, que vocês entendam que os livros da arometria são livros feitos para ativar gatilhos de mecanismo de memória quântica. E esses gatilhos fazem com que vocês se conectem à família estelar, à família espiritual, conforme o entendimento de cada um, ok?